Boa noite, aqui é o Felipe Dielli, pegando aqui o edital da Polícia Militar do Estado do Pará 2023, sobre noções de direito penal, aplicação da lei penal 1.1, princípios da legalidade e da anterioridade. Tá? Princípios da legalidade e da anterioridade. O que os senhores vão fazer? Vão colocar no Google CP, ou Código Penal. Vai aparecer o Código Penal do Planalto. E nós temos aqui no artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ponto. Não há pena sem prévia cominação legal. Tá escrito aqui, anterioridade da lei. Nesse artigo 1º tem vários princípios, alguns princípios. Nós temos o princípio qual? Da legalidade. Nós temos o princípio quê? Da reserva legal, também chamado da reserva legal. E nós temos o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade, tudo somente nessa frase. Por quê? O princípio da legalidade. Tá? Então, como ele já está dizendo, ninguém será punido aqui se não existir uma lei que o defina, entendeu? Anterior. Que é o mesmo da princípio da reserva legal. E da taxatividade, que é o quê? A conduta do agente tem que estar taxativamente expressa numa norma legal. Então aqui, quais princípios que nós conseguimos tirar aqui desse primeiro artigo? Princípio da legalidade, ou reserva legal, que é o quê? Tem que estar previsto na lei qualquer crime, qualquer conduta que seja considerado crime ou uma contravenção, entendeu? O princípio da legalidade, também chamado de princípio da reserva legal. O princípio da anterioridade, e o princípio da anterioridade já está dizendo, não há crime sem lei anterior que o defina. E o princípio da taxatividade, tem que estar taxativo. Aí eu me lembro aqui, para a gente lembrar sobre a anterioridade, colocar Ctrl F e vamos colocar aqui assédio. 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 Pode cair na prova sobre o assédio. Tem muitos casos acontecendo, inclusive a gente vê nas notícias em algumas instituições. Assédio sexual, artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Esse artigo ele foi incluído aqui no Código Penal em 2001. Ou seja, se alguém cometeu essa conduta antes dessa data de 2001, ele não está tipificado aqui, ele não vai ser abrangido pela essa nova norma, porque pelo princípio da retroatividade, como diz lá no artigo 1º, que nós vimos aí, tem que já estar expresso na norma anteriormente. Então, nesse caso, quem cometeu essa conduta antes de 2001 não cometeu um crime, porque a lei penal, ela só retroage em favorecimento do benefício do agente. Tá? Agora, um ponto interessante, agora mudando um pouco do assunto, falando aqui sobre o assédio sexual. Um exemplo, muito se fala que importunação sexual, que a pessoa o homem lá, ele constrangeu alguém fora do seu serviço, lá, entendeu? Então, isso não chama assédio sexual. Para ser assédio sexual, tem que ter o quê? A condição de superior hierárquico. Tá ok? Então, aproveitando aqui para a gente já falar mais um pouco, mas nós falamos o importante aqui do artigo 1º, que fala sobre esses princípios que nós acabamos de falar.